Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 558 e minguando até 732 dias, 26 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante, ok? É, dando continuidade ao blog de 558, né? 557, este é o blog de 558, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 26, Consciência do Corpo, parte 8, certo? Eu tenho por hábito fazer 70 blogs diários, né, em cada título que eu estou produzindo, com as suas repartições sobre os subtítulos, certo? O subtítulo, eu gosto de trabalhar esses dois, né, para dar uma relatividade sobre aquilo que nós estamos relacionando, porque isso é muito importante fazer essas interações por parte, sabe? Cada coisa vier repetindo para que nós possamos dar consciência em tudo que nós estamos relacionando. Por exemplo, o título ele vai dar uma referência daquilo que se trata os planos, por exemplo, os planos evolutivos que está sendo evoluído dentro do blog diário e os subtítulo vai representar a repartição. Por exemplo, este título, por exemplo, os quatro planos espirituais das palavras, aí eu dividi ele em quatro subtítulos: consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo emocional, depois vai vir a consciência, a glória de um corpo comum, o relacionamento social, o Jesus do relacionamento social que está sendo negado hoje em dia. Nós vamos dar para ele uma coisa boa para que a gente possa ter consciência na como é a grandeza de Deus, os verdadeiros relacionamentos. Então, a quarta parte, né, vai ficar muito interessante, que é a glória de um corpo comum, Jesus do relacionamento social. Vamos nos reparar, vamos nos conscientizar em tudo que está sendo dito neste blog diário para que a gente possa ter consciência, certo? Entenda isso. Hoje, né, o Jesus do relacionamento social é o anticristo, mas ele não precisava ser o anticristo, ele precisava ser o que? A glória de um corpo comum. Ele precisava de ser uma coisa. Por que que ele se transformou vamos dizer isso diretamente, por que que ele se transformou em anticristo? Porque ele relacionou uma dependência das boas ações de outros corpos. Então, de uma certa forma, não significa que ele, sei lá, ele se deixou, quando ele veio na cabeça de cada corpo em específico, ele se tornou dependente de um relacionamento, então eles começou a interagir essas ideias emocionalmente. Mas o verdadeiro Jesus que eu quero dizer, ele foi para Deus, ele foi para Cristo, ele foi para um juízo, certo? Ou seja, então aquelas antigamente, aquelas necessidades, aquelas confusão, aquelas sacrifício para exemplificar o outro corpo, relacionando dependência de uma forma mais agressiva, mais intensa, hoje é sua espiritualidade, isso é muito bom. Ou seja, para os atos conscientes, eles trabalham esse Jesus do relacionamento social na força da união, traz todo mundo para Cristo e vão levar todo mundo ao juízo. Quando levar ele no juízo, então eles vão saber o que vai fazer o correto, entende? Mas naquele princípio, Emanuel, ele sentiu uma necessidade de trazer
o relacionamento, sobre o conceito ideológico, sobre aquilo que já tem socialmente, certo? Aí todos os outros, depois que ele se permitiu a esse sacrifício, aí o corpo dele se transformou em anticristo, em antissocialismo. Então ele mesmo foi o próprio anticristo, né? O relacionamento negado. Porque depois do corpo sacrificado, né, ele se permitindo, veio uma dor, veio uma aflição, veio uma angústia naquele tempo, veio. Você acha que Deus criou o homem para sofrer? Não, para dar uma relatividade com outro corpo, para dar uma relatividade com a sua natureza, com a sua grandeza, é só isso. Dar uma relatividade. O que é relatividade? Eu ter a consciência naquilo que eu quero e ter o controle sobre aquilo que eu quero para mim poder relacionar isso, o bem a outras pessoas e não o mal. Tudo que é mais, tudo que é menos vai ser prejuízo para um ou para outro. Entenda? Quando as pessoas querem te dar uma coisa acima daquilo que você acha que você merece, não aceite. Não aceite, procura se criar independência. Quando você cria independência, Deus é poderoso e grandioso para suprir essa coisa a qual você sente necessidade no dia a dia. Não significa que você não tenha que depender de algo, significa que você tem que ter consciência naquilo que você esteja relacionando. Se for relatividade entre um corpo e outro, o melhor é você compreender aquilo que é honesto para você, aquilo que é bom para você, para que você tenha uma consciência, para você entender que você vai se permitir ou não para tal coisa que está sendo relacionada a você, entende? Não acha que, eu vou aceitar isso, que eu vou ficar no lucro, eu sei que tem lá, não, né? Não, não precisa ser assim. Relaciona-se apenas uma consciência. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo, por exemplo, é só para vocês entenderem o que, que é uma coisa desse tempo. Hoje em dia eu vejo várias pessoas que estudaram economia e conseguiu ganhar resolutividade dentro da sociedade e não ficar mais dependendo de pessoas que estejam do seu lado, parente, sei lá, qualquer coisa, outras pessoas, patrão, relacionar colega, não, então com esse poder econômico, eles abrem porta para se tornar uma pessoa mais dependente. Acha que não? Nós sentimos necessidade de alguma coisa que tenha dentro da sociedade para suprir as nossas necessidades dos nossos corpos físicos. Nós temos essa delicadeza, certo? Mas o que eu quero dizer? Se você é consciente, você consegue resolutividade, e se você, quanto menos você relacionar independência a outro corpo, mais livre você fica, mais em paz você fica. Vê, é isso que acontece. Agora, relaciona a dependência para você ver. Você vai ter que se humilhar, muitas das vezes, para um para outro, né? Acontece isso, certo? E nós nem sabemos se a pessoa que é quem você vai se tornar dependente vai ser uma pessoa honesta com você. Às vezes você relaciona uma dependência à pessoa, as pessoas ficam por aí falando de você, tem que ter lá, né? Fulano de tal é isso, é aquele outro, não tem controle de nada, tal, fica gastando o dinheiro dele em qualquer coisa, sei que tem lá, depois ele precisa de comprar um alimento, não consegue, é muita coisa. Ou seja, dependência é muito bom, tá? É tranquilo. Se você conseguir se tornar dependente, independente emocionalmente, né? Se você se tornar independente emocionalmente, você tem muita possibilidade de ganhar uma resolutividade que esteja habitado no mesmo espaço de corpo, sem colocar isso à dependência de outras pessoas. Entenda isso. É muito interessante isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede, um blog que antecipe a este, para que vocês tenham praticidade em acompanhar tudo que está sendo dito. Eu deixo também a abertura deste subtítulo, Os Quatro Planos Espirituais da Palavra. Deixo uma referência desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Eu deixo a abertura do subtítulo, A Consciência do Corpo, e deixo também uma referência deste subtítulo, a consciência do corpo, ok?
vai na descrição, faz o trabalho de continuidade, de conscientização, não deixa de fazer isso, não tire conclusões precipitadas. Eu estou no blog de 558, já tenho produzido 558 blogs diários. Tenta compreender tudo o que fora dito antes. Existem muitas coisas lá no início, quando eu comecei, muito interessante para você trabalhar. O blog diário, ele é muito evolutivo, ele evolui em dia e cada dia, trazendo consciência, trazendo coisas novas que tem dentro da sociedade, muitas interações sociais, explicando os relacionamentos sociais, os quatro elementos do corpo humano, na espiritualidade, diversidade de formas, certo? Esses quatro aqui em diversidade, essas quatro consciências espirituais da palavra, diversidade de forma dentro do relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento com um patrão, dentro de um relacionamento de vários ambientes, várias formas, várias ideias significativas que já tem dentro da sociedade, para que a gente possa relacionar isso. Não vai escapar nada de que possa ser interativo para nós, para que nós possa ter uma relatividade, porque tudo é significativo, tudo é um sinal para quê? Para que nós temos consciência em tudo. Ou seja, acompanhe tudo que fora dito lá no princípio, não perca nada, faça esses trabalhos de conscientização, ok? Vamos entrar neste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Se você não acompanhou o blog de 557, acompanhe. É muito interessante você fazer o trabalho de continuação, certo? Na descrição do vídeo tem um blog que antecipe a esse, certo? Para que você possa lá voltar. Eu deixei tudo nos conformes para que você tenha praticidade, mesmo porque o que que acontece? Às vezes você vai na internet, ela oferece muita coisa, certo? Se você pode relacionar tudo pela descrição do vídeo, ela vai ficar mais prático, porque se você sair de determinado, né, canal, você não vai voltar, porque você vai ver outras coisas interessantes, ou seja, prioriza isso aqui. Quando você estiver dentro desse canal, desse blog diário, está tudo facilitado para vocês trabalhar isso de uma forma prático, preciso, né, de conscientização. Tudo que fora dito sobre essa voz é de extrema importância. Nada que fora dito, até os erros, todas as coisas, eu considero muito, ele é muito produtivo para dar consciência. O erro, ele traz mais consciência do que uma coisa que nós podemos considerar correto, porque as coisas hoje que nós consideramos correto, ela fica esquecido em nossas consciências, mas as coisas que nós consideramos errado, ela vai deixando em nós uma marca, uma consciência. Por quê? Não era para ser assim, sabe? Mas hoje é tudo inverso, sabe? Entenda isso. Você está acostumado dessas formas. Então, é comum, é bom relacionar isso, né? Vamos seguir em frente. Vamos lá para a leitura deste contexto. Quando formais, vai explicar que os vossos corpos estão se precipitando no tempo, explicando o anseio obsessivo desta emoção. Evidentemente que a vida explica a emoção, porque é uma relatividade presa no tempo presente, explicando o momento exato desta emoção. Mas a emoção não explica esta vida, porque a vida é uma relatividade do tempo. Para não haver dúvida nesta relatividade, devemos entender que a consciência da vida é uma relatividade deste corpo que esteja presente no tempo. E esta vida é uma consciência que alterna esta emoção, dando uma relatividade no tempo. Isto explica as dimensões dos cosmos, sendo a primeira dimensão vai explicar o espírito vai explicar a palavra vai, a, es- a, pa- a palavra explica uma consciência que esteja habitado neste corpo emocional. Esta consciência explica a interação da dimensão, explicando as dimensões são palavra, vida e corpo. Só
no corpo, esta consciência vai ter uma relatividade por causa da exposição do tempo presente. E se esta emoção não estiver uma relatividade do tempo presente que orienta a vida, vai ser um precipício desta relatividade, poluindo a dimensão dos cosmos com sonoridade em vão, incapacidade de compreensão sonoro destes cosmos e sempre relacionando mais por menos. Mais emoção, menos consciência, poluindo a atmosfera global dos cosmos. Esse contexto é muito rico, produtivo, muito bom, muito rico. Nós vamos tentar explorar ele o máximo possível. Vamos explorar ele, vamos ganhar uma consciência sobre isso, ok? Vamos lá. Vamos por parte desse contexto que ele é muito grande, ok? Se você, às vezes, o que acontece? Às vezes eu não consegui uma leitura precisa, mas na hora que eu vier no quarto blog, o quarto e último blog, né, que eu faço sempre a leitura corrida no quarto e último blog, né, em quatro eu faço essas leitura corrida, aí vocês vai ter a interação correta de tudo aquilo que for dito, fazendo essa ligação nos quatro últimos blogs, fica muito interessante. Você vai ver que um texto está agarrado ao outro e que as formações são muito ricas, certo? De uma determinada situação, quando eu venho buscando coisas que já tenha dentro da sociedade, eu posso gerar essa complexidade sobre uma interação relativa sobre aquilo que nós queremos produzir consciência, mas isso tudo é muito bom, é só vocês confiar em vocês mesmos, em vossas consciências, que vocês vão ganhar essa relatividade de conscientização em vossos espaços, certo? Se tornando, para você fazer isso, você tem que ser menos independente, ser menos dependente do outro, menos dependente, para que você confia em sua consciência, para que você possa ter a sua relatividade própria junto com a sua consciência, com a sua consciência e junto com o seu corpo emocional, ok? Vamos lá. Quando for mais, vai explicar que os vossos corpos estão se precipitando no tempo, explicando o anseio obsessivo por esta emoção. O que seria o anseio obsessivo por essa emoção? Já tenho explicado isso de várias formas, mas nunca é demais explicar de novo em outras formas, ganhando significação diferente, expressões diferentes. Eu sempre estou trabalhando esses quatro espíritos, esses quatro consciências das palavras, quatro consciências das palavras em diversidade. Esses quatro planos espirituais das palavras em diversidades formas, certo? E cada uma delas apresenta uma expressão. Vamos entender o que seria então o anseio obsessivo desta emoção. Anseio obsessivo desta emoção? Será que essa expressão diga muita coisa? Eu relacionar uma dependência sobre o sexo de outra pessoa? Eu relacionar o controle sobre o sexo de outra pessoa? Eu achar que eu tenho o direito de resolver a vida do outro? Eu pensar que eu tenho direito na vida do outro? São várias formas. E ela vem muito pela ideia de possuir o outro, a emoção de outro corpo, que determinada situação, tudo vira espiritualidade a partir do momento, do limite da sua pele para fora, vira espiritualidade. De forma que, de novo, sempre lembrando que quando temos uma consciência de uma esposa junto com uma consciência do marido, né, o marido se permite para a esposa e a esposa se permite para o marido. A esposa se permite com o seu corpo emocional e o marido se permite com a sua consciência espiritual, ganhando uma relatividade com a consciência do marido junto ao corpo da esposa. Aí o que eu quero que vocês compreendam? Estas relatividade, ela tem as suas delicadezas para ser compreendido, ok? Ou seja, se você sair dessa relação e tudo vira espiritualidade, mesmo que você não tenha essa realidade do casamento conjugal, de um estar permitido por outro, aí quando você vai para a sociedade, você vai relacionar tudo de uma forma
consciência. Você vai ter uma consciência de um marido, mas vai relacionar a dependência de outras pessoas, e essa dependência não vai ser para explorar as pessoas, não para ter uma obsessão sobre aqueles corpos que se movimentam, e sim para você ter instrução dela, você ter instrução, ter uma consciência espiritual dela. Entenda que é muito delicado. Ela é uma espiritualidade. No casamento, por exemplo, conjugal, nós temos uma relatividade real daquilo que possa ser realidade. Eu amo muito essa forma de explicar. Mas aí, quando nós falamos de consciência, você vai interagindo o estudo espiritual, tudo espiritualidade. Certo? Entenda isso? Evidentemente que a vida explica a emoção, porque é uma relatividade presa no tempo presente, explicando o momento exato desta emoção. Olha só, é interessante a gente entender isso por parte. Olha, evidentemente que a vida explica uma emoção, porque é uma relatividade presa no tempo. Emoção, relaciona emoção e tempo, porque eu estou triste, né? Eu estou feliz. Isso vai ganhando uma relatividade do tempo, porque depois eu não preciso estar triste, né? Eu posso estar feliz, invertendo isso, uma coisa ou outra, fazendo essas interações emocionais junto com o tempo, certo? Uma relatividade presa no tempo presente, explicando o momento exato desta emoção. Beleza, nós entendemos isso. Agora vamos para a próxima parte. Mas a emoção não explica esta vida, porque a vida é uma relatividade do tempo. Quando eu falo de uma emoção, eu falo daquilo que está se perdendo, mas a vida, ela não se perde com o tempo. Por exemplo, eu tenho uma vida agora, eu vou estar vivendo amanhã da mesma forma, mas com outras emoções, talvez, ou outras emoções. Eu tenho uma vida agora, eu vou estar vivo. A minha vida, por exemplo, vamos supor que eu vou viver até 120 anos. Ele vai de 0 a 120 anos, certo? Pode ser que no final, né, eu não tenho mais a relatividade do tempo, né? Depois de 120 anos, eu não tenho mais essa relatividade com o tempo. Mas no tempo de 0 a 20 anos, eu estou relacionando a emoção sobre o tempo, porque a vida vai ter continuidade, mas a relatividade da emoção, ela vai ficar bem presa no tempo, certo? Ela vai ficar bem nos momentos que você está relacionando uma coisa e outra. Ou seja, a consciência da vida ela é duradoura, mas a emoção são coisas passageiras, elas são uma tempestade, aquilo que eu estou falando agora, aquilo que eu estou realizando agora, aquilo nesse exato momento. A vida vai continuar amanhã comigo. Amanhã eu vou estar vivo, vou levantar, vou agradecer a Deus da mesma forma, vou estar tranquilo, certo? Aí eu posso ter uma frustração e ficar triste. Então isso é emoção, emoção. Ver que ela está interagindo com o tempo, certo? E é a vida, a consciência da vida que está transformando ela no tempo. Porque a vida vai transformando essa emoção no tempo, mas a vida sempre vai estar ali, consciente, consciente. E é ela que nos dá essa origem de quem nós somos, é a vida, a consciência da vida, é ela que dá as nossas origens. Agora, a emoção, ela é uma tempestade do tempo, ela vai representar um tempo, uma tempestade, de forma que ela vai ganhando as suas formas evolutivas de compreensão, ok? Para não haver dúvida nesta relatividade, devemos entender que a consciência da vida é uma relatividade deste corpo e que esteja presente no tempo. Bem explicado, não foi? Né? Aquilo que eu não consegui explicar no contexto anterior, o próprio contexto já explicou bem perfeito, muito bom. Por quê? Vamos ler de novo, aqui só para a gente entender de novo. Para não haver dúvida nesta relatividade, devemos entender que a consciência da vida no interior de nosso corpo vai dar uma relatividade com o nosso corpo, que esteja presente no tempo, né? Agora, a nossa consciência interior dá uma relatividade para o nosso corpo, né? E o corpo vai transformando isso no tempo, né? Expressões, palavras, emoções negadas, emoções não negadas, relatividade entre um corpo e outro, relatividade entre aquilo que possa ser correto dentro da sociedade, interação sobre as naturezas de Deus, tudo aquilo que Deus criou, várias formas de você relacionar isso, ok? Esta vida é uma consciência que alterna esta emoção. Muito perfeito, não foi?
Será que precisa explicar? Olha, de novo, vamos lá. E esta vida é uma consciência que alterna esta emoção, dando uma relatividade do tempo. Não vou falar nada, tá certo, certo? Tudo certinho, bonito. Isto explica as dimensões dos cosmos, sendo a primeira dimensão vai explicar o espírito. O espírito explica a palavra explica a consciência e que esteja habitado neste corpo emocional. Qual que são as dimensões dos cosmos, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, certo? Vamos colocar aqui embaixo, porque aqui eu estou colocando ela de uma forma negada, porque quando eu coloco esse triângulo aqui para dentro, antes do corpo, ela está dando uma inconsciência, uma coisa negada. Mas aqui é uma esposa consciente. Eu sempre gosto de dizer isso. Aqui é uma esposa consciente, aqui é um marido consciente, certo? Ele tem essa estrutura, significa que o corpo do marido tem a consciência, e aqui está explicado o corpo da mulher, que ela tem a consciência nesse corpo. Aí o que acontece? Vamos lá. Eu ia dizer o seguinte, já foi explicado isso no blog anterior. É muito interessante vocês entenderem essas relatividades, certo? Para a gente dar continuidade, sempre é uma continuidade. Entenda isso. Vamos lá. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. Aqui estão as dimensões dos cosmos, certo? De forma que este espírito ele vai transformar em palavra, ele vai transformar em palavra, palavra ele vai transformar a vida, né? Ele vai transformar em vida. Porém, aqui, ó, ele não vai sair para fora enquanto ele não tiver consciência. Ele vai se voltando um para o outro, de forma que o contexto, o contexto diz? O contexto vai explicar o seguinte, olha, isto explica as dimensões dos cosmos, né? As dimensões dos cosmos, sendo a primeira dimensão vai explicar o espírito vai explicar a palavra vai explicar a interação da dimensão, explicando as dimensões. Deixa eu voltar aqui, eu queria dizer o seguinte. Vamos voltar um pouco. Esta vida é uma consciência que alterna esta emoção, dando uma relatividade do tempo. Isto explica a dimensão dos cosmos, sendo a primeira dimensão vai explicar o espírito vai explicar a palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. A primeira dimensão vai explicar a primeira dimensão vai explicar o espírito vai explicar a palavra, né? Que a palavra vai ganhar uma consciência da vida. O que eu quero dizer? O espírito, para ganhar uma consciência da vida, o espírito tem que explicar a palavra, um tem que se voltar para o outro. O espírito tem que dar a palavra e explicar a vida, e a vida tem que explicar essa palavra de uma forma. Ele tem que explicar essa palavra para ter uma consciência, uma voltando para o outro. O espírito explica a vida, né? A palavra explica a vida e a vida explica essa palavra que está sendo aqui. Para ganhar uma consciência é assim. Aí você relaciona uma independência, aí você relaciona isso a outros corpos. Entenda isso? A palavra vai. O espírito explica a palavra explica uma consciência e que esteja habitado neste corpo emocional. Esta consciência explica a interação da dimensão. É certo. Depois que você tem a palavra e explicou a vida, e a vida explicou a palavra, você tem uma consciência habitada. Depois que você tem uma consciência habitada, você vai dar consciência para o seu corpo, e depois do corpo você vai, se for uma esposa, você vai dar consciência daquilo que você está tendo uma relatividade, daquilo que você tem consciência sobre esse seu corpo emocional. Você tem que estar bem conectado a ele para você sentir esse corpo para que você possa relacionar isso ao seu esposo. Esse é o caso da esposa, por exemplo, e isso vai se aplicar a todos os dependentes sociais, todos os dependentes sociais, certo? Representando o ambiente, né? Tempo, daquilo que você está relacionando em todas as coisas, certo? Entenda, são muita coisa. Entenda, aí você ganha uma consciência, você relacionou isso lá fora, né? Uma consciência, deu o sentido dela, desse seu corpo, aquilo que você é expressivo desse seu corpo emocional, entenda? Esta consciência vai explicar uma interação da dimensão, explicando a dimensão, são a palavra, a vida, o corpo, e só no corpo esta consciência vai ter uma relatividade por causa da exposição do
tempo presente, né? Então, depois que você fez tudo isso, então você vai ter a exposição de tudo aquilo que você tem a consciência para relacionar, certo? De forma que isso aqui é espiritualidade da esposa, isso aqui é espiritualidade do marido, certo? Ambos têm as suas formas de glorificação e da mesma forma, ok? Esse espírito aqui, todos os corpos, sendo macho ou fêmea, ele tem suas formas de glorificação, representando as suas formas de relatividade. Por que que eu gosto muito de deixar essa esposa sem consciência, sem essa glória de um corpo comum? Por quê? Porque ela tem que relacionar esse corpo emocional para o marido dela. É interessante vocês entender os dependentes, daquelas pessoas que são mentores, para se relacionar essa dependência, porque essa consciência, ela é muito grandiosa. Eu já trabalhei ela de várias formas, eu estou explicando parte dela, existe várias formas de você compreender isso. Se você estiver acompanhando esses blogs diários, vocês não terão dúvida sobre tudo que está sendo dito, ok? E se esta emoção não estiver uma relatividade com o tempo presente que orienta a vida, vai ser um precipício desta relatividade, né? Se essa emoção não estiver uma relatividade, né, com o tempo presente, ela vai ser um precipício desta, desta, do precipício dessa relatividade. Como é que você sabe é, que você está sendo bem relacionado? Você sente uma coisa, por exemplo, uma esposa, por exemplo, sente uma coisa, né? Ela tem que transformar isso em palavra, espírito, vida, realidade da palavra. Então, consciencia o corpo e dá uma relatividade desse corpo emocional. Aí, beleza, eu neguei tudo isso. Eu não tenho mais a consciência dessa vida. Eu vou relacionar as coisas de qualquer jeito. Tanto faz. Meu marido se vira, ele é o homem da casa, né? Aí você vai ver que vai nascer várias complexidades. O marido não vai tolerar uma esposa que esteja negando a sua própria relatividade. Acredite, não tem por que fazer isso, não tem por quê. Porque ambos vão entrar em conflito direto, todas as coisas, todos os momentos que você poderia ser bom, vai ser um momento ruim. Todo tempo que possa ser bom vai ser ruim, certo? Entenda isso. E se esta emoção estiver uma relatividade no tempo presente, que orienta a vida, vai ser o precipício dessa relatividade. Se esta emoção não estiver, né, uma relatividade, se não estiver, essas palavras negadas às vezes me deixam em complexidade. Vamos lá. E se essa emoção não estiver uma relatividade do tempo presente, não é no presente que orienta a vida, se não tiver essa relatividade, se a emoção não tiver uma relatividade da vida, vai ser um precipício dessa relatividade, ok? E poluindo, agora sim, nós vamos entrar naquilo que é antes Cristo, unificação dos corpos, aquilo que foi Jesus do relacionamento social, né? Espero que vocês tenham consciência nesse Jesus do relacionamento social, porque ele é muito astuto. Na mesma hora que ele é uma coisa grandiosa, ele não é ninguém. Ele é só aquilo que eu estou negando, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, né? É só confusão. E poluindo a dimensão dos cosmos na sonoridade em vão, né? Incapacidade de compreensão sonora destes cosmos e sempre relacionando mais por menos, mais emoção e menos consciência, poluindo a atmosfera global dos cosmos. Tudo que eu falei são aquilo que está no exterior, por exemplo, poluindo a dimensão dos cosmos com sonoridade em vão. Sonoridade em vão, aquilo que eu apresento, coisas em vão dentro da sociedade, depois do meu corpo emocional, eu vou dar uma voz. E essa voz pode ser uma voz negada, pode ser uma coisa que dá uma relatividade, então tudo bem, eu estou fazendo a minha exposição bem, eu estou fazendo uma relatividade bem, eu estou permitindo para outro corpo que seja relativo junto comigo, certo? Que ele tenha uma boa relatividade junto comigo, ele é honesto comigo, eu sou honesto com ele.
Então não tem poluição, mas aqui o texto está dizendo poluindo a dimensão dos cosmos com sonoridade em vão. Incapacidade de compreensão sonora destes cosmos, né? Tudo aquilo que foi dito dentro da sociedade, esse cara, por exemplo, vamos pegar essa referência desse blog, esse cara aí é muito é, hipócrita, sei que tem lá, ele não tem essa consciência, é aquilo, é aquele outro, aquilo. Então, nós temos a incapacidade de compreensão sonora desse cosmo, né? Aquilo que poderia ser uma consciência, certo? Entenda isso. E os cosmos, eles vai tendo essa relatividade do tempo, daquilo que você está produzindo dentro da sociedade, né? Existem as nossas expressões hoje, você pode olhar aí, ó, no tempo de hoje, por exemplo. Quem tem contato com esse blog diário, o tanto de consciência, quanto que as energias estão vibrando numa intensidade mais relativa, mais boa, mais compreensiva, mais honesta. Eu vejo isso. Às vezes eu fico parando assim, olhando para a sociedade, eu falo com Deus, nessa relatividade dos cosmos, eu vejo tanto que ela está se ganhando uma transformação para o bem. Eu falo, Deus, o Senhor é incrível, né? Isso é demais, tá? Continua assim, isso é muito incrível. Mas aí, vamos continuar aqui. E sempre relacionando mais por menos. Depois que vocês entenderam o que é a relatividade, todas as coisas negadas, aí você vai querer uma coisa repentina, você quer ficar milionário de um tempo para o outro, e não sabe como fazer, fica desesperado, fica com inveja, fica com aquilo, fica aquele outro e tal. E eu tenho que ser assim, tenho que ser. Mas aí o que acontece? Aí você vai começar a querer mais por menos. Você não vai querer nem cuidar, às vezes, do seu trabalho, das suas obrigações, das suas responsabilidade, porque muitas das vezes você está preso em uma coisa obsessiva, querendo mais e fazendo nada, por exemplo, só dormindo, né? Aí não vai ter coisas que possa se realizar. Mais emoção, menos consciência, poluindo a atmosfera global dos cosmos. Aí o que eu quero dizer? Você viu que tudo que eu estou falando aqui são aquilo que é do Jesus do relacionamento social, esse finalzinho, tudo confessou Jesus do relacionamento social. Aí sim, amores, fala mesmo. Jesus é aquilo, Jesus é aquilo, Jesus aquilo outro. Aí Jesus. Por quê? Esse Jesus é os seus próprios relacionamentos, os seus próprios entendimentos, as suas próprias consciências. O seu Jesus é bom? Beleza, irmão. Seja bem-vindo, o reino é de Deus, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Só se você estiver uma relatividade consciente sobre aquilo que você está ouvindo. Não faça isso sem você ter consciência. Primeiro passo que você tem que fazer para ganhar consciência é filtrar, certo? Se vocês não conseguiu ouvir dessa voz, não faça nada. Não ouviu nada, não conheceu nada, não entendeu nada, não faça nada. Por favor, não faça. Só entenda isso, certo? Para ter a consciência é muito diferente daquilo que eu não tenho consciência. Quando eu não tenho consciência, eu sou surdo, eu sou mudo, né? Eu poluo toda a atmosfera com essas minhas palavras, sonoridade negada, né? Ganhando uma relatividade de uma forma desonesta, né? Fazendo mais por menos, né? Eu gosto de relacionar a palavra relatividade com aquilo que é justo, certo? Mas aí vocês compreendam. Relatividade é aquilo que é justo, né? Entre um corpo e outro. Mas aí existe essa relatividade, quando a gente não consegue, muitas das vezes, dar uma relatividade emocional, a gente polui a atmosfera com a relatividade de Cristo, né? A relatividade, porque o Cristo, ele tem a sua relatividade. Qual que é a relatividade de Cristo? É absorver, né? É absorver todas as coisas negadas que tem dentro da sociedade. É isso, porque ele é um poder de Deus negado. É que todas as pessoas vai ganhando essa forma de relatividade, porque ele vai ganhando a relatividade. Então ele vai sugando essas energias negativas e vai se engrandecendo por um corpo emocional, por um Jesus relacionamento social, e tudo fica dentro da sociedade unificado por uma coisa relativa negada. Relativo negada não dá para outro copo. Quando eu digo
que relatividade entre um corpo e outro vai dar uma consciência para outra, e uma coisa equilibrada, certo? No mesmo nível que eu estou, é o mesmo nível dele. Eu sou, de certa forma, relativo a outro corpo que seja emocional. Aí, quando vai para a sociedade, aí nós temos o Cristo, que absorve essas ideologias todas, essas coisas negadas, todos os trabalhos vai para ele, nesse tempo, nesse fim do tempo, vai tudo para ele. Entenda isso. E aí, se nós entendemos o que é Deus, então coloca aqui a glória de Deus aqui. Então, o poder dele é relativo. Nós estamos relativo com Deus também. Nós estamos relativo com essa grandeza que Deus criou, nós estamos relativo com outro corpo, certo? De forma que o Cristo é uma relatividade sobre aquilo que nós estamos negados, para que tudo que nós façamos não seja uma coisa perdida, certo? E que seja irreversível, né? O desdobramento da fé, né? Entenda isso. Então, se inscreva nesse canal se você estiver compreendendo, se você estiver ouvindo, se você estiver consciência. Fora disso, não faça nada. Eu vou terminar este blog diário de 558. Acompanhe o próximo blog de 559, né? E eu te espero no próximo blog diário. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.